Na cidade labiríntica de Nagant, onde residem estudiosos e exploradores, apareceu um professor explicando o conceito de artes da fala, afirmando que, independentemente de raça ou idioma, as artes da fala são inutilizáveis no mundo dos visitantes. Após a lição, Leucélis pediu a Yuno para ensiná-la as artes da força, dado a habilidade de Yuno nelas, e Yuno concordou. Em outro lugar, um grupo de pessoas lutava contra um golem metálico, surpreso com seu surgimento do labirinto, suspeitando que estivesse perseguindo um ladrão. Eles acharam que o haviam subjugado, mas ele se moveu novamente, e um deles ordenou que procurassem pelo núcleo de energia. Enquanto isso, Leucélis estava treinando com Yuno em mover pedras. Depois, eles comeram e conversaram sobre a coroação de Sevit do Reino Unido Ocidental como rainha, e a criação de Oriáquia, dizendo que o grande labirinto está cheio de segredos ainda não totalmente descobertos, apesar do fim do Rei Demônio. De repente, o chão tremeu violentamente, prédios desabaram e um golem emergiu dos escombros, atacando Leucélis e matando-a. Yuno testemunhou a cena horrível e fugiu, mas o golem a viu através de sua lente. Durante a fuga, ela pediu ajuda a uma mulher próxima, mas a mulher foi rapidamente morta, aumentando o pânico de Yuno, especialmente à medida que o fogo se espalhava e a cidade se enchia de golems. Ela jurou que não morreria, e quando um golem se aproximou dela, ela liberou seu poder, atingindo-o com faíscas explosivas e derrubando-o. Ela percebeu que poderia ter salvo Leucélis. Determinada a enfrentar os golems, ela os desafiou a matá-la, mas um jovem misterioso apareceu de repente, eliminou os golems com sua arma e perguntou se ela realmente queria morrer. Ela ficou chocada, e ele continuou, dizendo que ainda havia coisas agradáveis esperando por ela. Ela perguntou se ele era um visitante, e ele disse que ela poderia chamá-lo do que quisesse. Ela se perguntou se eles haviam derrotado todos os golems, pois seu mundo também continha máquinas de combate, mas nenhuma igualava o poder da espada dele. Quando ele começou a colher ervas, Yuno o avisou sobre o veneno delas, então ele as jogou fora e perguntou se ela tinha alguma comida. Ela o instou a fugir, pois a cidade estava condenada, e ele perguntou por quê. Ela apontou para uma criatura enorme, se perguntando se ele poderia matá-la com sua espada. Aconteceu que o grande labirinto em si era apenas um golem colossal projetado para derrotar o verdadeiro Rei Demônio. O jovem lançou sua espada diretamente no peito do golem, fazendo-o cair imóvel. Depois de recuperar sua espada, ele pediu comida e prometeu protegê-la dos ataques do golem. Ela perguntou sobre a identidade dele, e ele respondeu: Sugiro, o último dos Yagyu Shinkaju. Ela percebeu que ele era um visitante completamente diferente do mundo deles, e notou sua habilidade de usar artes da fala, o que era impossível para visitantes. Ela lembrou-se das palavras de seu professor, que dizia que o mundo dos visitantes era construído sobre as leis da física, tornando-os incapazes de compreender as artes da fala. Ainda assim, ela não podia ignorar a força de Sujiro, que insistia em lutar por diversão, apesar de seus repetidos avisos. Ele se movia com uma velocidade incrível, cortando golems enquanto corria, e ela se perguntava sobre o segredo de sua velocidade sobre-humana. De repente, um golem maciço apareceu e lançou uma luz tremenda, a mesma que havia queimado a cidade antes. Enquanto as luzes se espalhavam, destruindo tudo ao redor, Sujiro subiu no corpo do golem e rapidamente cortou seu pescoço, agradecendo a Yuno por sua ajuda. Ele se lembrou de uma história do passado sobre uma técnica de combate chamada Mutodori, que permite a um guerreiro evadir o ataque de um oponente e roubar sua arma. Ele usou esse conceito para apunhalar o golem em seu núcleo de poder, causando seu colapso final. Yuno ficou maravilhada, se perguntando por que o grande labirinto tinha se movido hoje. Foi por causa do poder de Sujiro, ou o fez intencionalmente para confrontá-lo. Sujiro voltou para ela, expressando sua alegria em derrubar golems, explicando que o peito era o centro de transmissão de energia, tornando mais fácil encontrar seus pontos fracos. Enquanto se preparava para sair, ela o parou e ofereceu comida, que ele comeu com gosto, admitindo que havia esquecido a fome durante a luta. Ela o observou em silêncio, desanimada pela presença de indivíduos tão fortes, sentindo que a existência deles fazia sua vida parecer insignificante. Ela se lembrou das batalhas e da destruição causada pelos golems e decidiu confiar em si mesma. Sujiro perguntou a ela sobre seu próximo destino, e ela lhe disse que era Oriáquia, a maior cidade de todas, onde os lutadores mais fortes se reuniam. Uma ideia a atingiu, e ela se ofereceu para guiar Sujiro até Oriáquia como pesquisadora de Nagant, o que facilitaria as coisas. Aceitou a oferta dela, e enquanto ela olhava a devastação ao redor, ela caminhava com ele. No novo principado de Litia, o general Tarim, conhecido como o Guardião, havia fugido de Oriácia e declarado a independência de Litia de Oriácia, renomeando-a como o novo principado, o que provocou uma resposta militar de Oriácia. Um dia, Lana, apelidada de Tempestade da Lua, estava voltando para Litia depois de ser enviada como espiã para Tarim. Durante sua jornada, enxames de dragões Wyvern ficaram agitados e quase atacaram. Lana perguntou a Higuar se eles poderiam chegar ao destino antes que os dragões os alcançassem, mas ele respondeu que era impossível, pois estava dirigindo a carruagem na velocidade máxima. No entanto, ainda poderiam ser devorados. Mais tarde, ele contou a ela o que ouviu sobre a professora Tarim e seu título, Rainha dos Demônios. Lana comentou que era apenas um título dado a ela pelo reino, e ele disse que tinha ouvido que a sociedade Minia era governada por 3 reinos, com apenas Oriácia permanecendo, já que os outros tinham perecido devido ao Rei Demônio. Ele se perguntou se o Rei Demônio havia se coroado, e logo uma conversa se iniciou entre Shulk e Higuar.
onde Higuar zombou de Shulk por não saber muito e não acreditar que ele trabalhava como mercenário. Higuar respondeu que tinha passado sua vida para manejar a espada, daí seu nome, Higuar do Mar Profundo, enquanto Shulk se apresentou como Shulk o Cortador de Vozes. Lana exigiu que parassem de discutir para que não se matassem antes de chegar. De repente, perceberam que os dragões Wyvern não eram os únicos a persegui-los. Quando Lana verificou a situação por trás da cortina, ela notou fora da lei, esperando para apreender sua carga, pois estavam completamente cercados, enfrentando tanto dragões quanto criminosos. O número de perseguidores aumentou e um deles explodiu a área com explosivos, ameaçando o motorista a parar ou todos seriam explodidos. No momento em que um fora da lei estava prestes a atirar no motorista, um Wyvern de repente saltou sobre ele, levando-o para o céu. Seus companheiros se perguntaram por que os dragões chegaram tão rapidamente, mas Lana percebeu que os dragões vinham da cidade e disse a eles que podiam relaxar. Enquanto isso, os fora da lei tentaram atirar nos dragões, mas não eram treinados para combate aéreo, então todos caíram após serem dilacerados pelos dragões. Os dragões Wyvern ficaram sobre seus cadáveres antes que outros dragões negros voassem para o céu, e um dos dragões ordenou que não comessem a carne de Minia, apenas os dilacerassem como um aviso para aqueles que ousassem confrontar o novo principado. Ele ordenou que o restante do enxame lançasse um ataque aéreo, levando a um confronto feroz entre os dois lados. Fogos foram lançados no ar, e um deles perguntou se Lord Ringig era um dragão Wyvern. Lana confirmou, dizendo que graças à proteção dos dragões Wyvern, o novo principado era altamente seguro, já que nenhuma outra cidade na história havia usado dragões Wyvern para a guerra aérea. Eles eram invencíveis. Higuar perguntou por que os fora da lei estavam atacando-os, e Lana respondeu que era por isso que a presença dele e de Shulk era necessária. Higuar perguntou se alguém estava dirigindo os fora da lei, e Lana confirmou, dizendo que era alguém que se beneficiaria de atacar Lithia. Shulk concluiu que Oriacia era a verdadeira adversária. Em outro lugar, Hido estava comendo sua refeição, falando sobre Lithia e confirmando que os ataques dos fora da lei a caravanas de comércio não seriam suficientes, já que estavam lidando com Tarim, o guardião. Seu companheiro respondeu que a competição imperial para escolher um campeão era uma questão séria, e se Lithia lançasse um ataque em grande escala, seria impossível lidar, então a guerra deveria ser o último recurso, sugerindo o assassinato e perguntando a opinião de Hido sobre o esquadrão Ilia do 17º ministro para realizar a missão. Hido se opôs e então sugeriu o general Hargint, o sexto, mas preferiu não envolver Hargint, pois ele estava atualmente no Vale Tilê subjugando um dragão lá. O outro perguntou se ele poderia usar qualquer um, desde que Oriacia não fosse implicada, e Hido deu permissão, desde que o assassinato parecesse um acidente. No acampamento de caça ao dragão no Vale do Tilé, Beck serviu café para Hargint, que parecia exausto após uma marcha de 20 dias para montar o acampamento. Hargint perguntou sobre a unidade de rastreamento, e Beck respondeu que os soldados Hadzio foram divididos em 3 grupos com patrulhas contínuas sobre o vale. Hargint ordenou um aumento no número de guardas a partir do dia seguinte e perguntou sobre o queimado. Beck confirmou que eles o tinham ferido e visto voando no céu, mas agora estava escondido. Hargint viu isso como uma oportunidade perfeita para caçá-lo, desejando derrotá-lo para entrar para a história, mas um soldado relatou que 6 arqueiros foram atacados, e quando ele os contatou, eles foram dados como desaparecidos enquanto o Scorched One rastejava no subsolo em direção a eles. De repente, Hargint se encontrou fora da tenda, diante do dragão, que perguntou se ele era o general e ameaçou torturá-lo até a morte se ele não respondesse sobre o número de outros grupos de caça. Hargint perguntou sobre as deformidades em seu corpo, e ele lhe disse que tinha sido ferido por um herói de Minia que também era um dragão Wyvern. Hargint tentou confrontar, mas foi surpreendido pela aparição de Alus, um dragão nascido com 3 membros superiores conhecido como o Corredor das Estrelas. O chamuscado exigiu que ele não interferisse, mas Alus respondeu com um ataque de balas mágicas venenosas que explodiram ao contato com os nervos do dragão, fazendo-o cair. Quando o dragão tentou ativar seu escudo da morte brilhante, Alus o cortou ao meio com sua espada. Hargint então lhe disse que os 29 oficiais em Oriacia estavam procurando um campeão e reunindo as pessoas mais fortes de todo o mundo, e se ele estava orgulhoso de sua força, ele deveria se apresentar, mas eles não o escolheriam. Alus respondeu que sabia disso, e acreditava que um dia se tornaria mais importante do que eles. Enquanto se preparava para partir, ele revelou a Hargint seu destino, a cidade destruída de Nagan, pois estava perseguindo algo lá. Enquanto Tarim passava pela área, uma criança a chamou, dizendo que o pai dele estava recebendo muitos clientes graças à ajuda dela. Ela respondeu que seu trabalho era criar planos para garantir que os cidadãos de Lithia não sofressem enquanto o pai dele trabalhava duro todos os dias em sua loja. Então ele deveria agradecê-lo em vez disso. A criança então lhe deu um presente que ele mesmo fez depois de aprender artesanato no clube infantil. Ela admirou e disse-lhe que seria perfeito para guardar seus laços de cabelo. Ela prometeu fazer bom uso disso e o incentivou a estudar bastante para se tornar um bom cidadão como seu pai. Ela partiu com orgulho, tendo lutado muitas batalhas e sendo uma das 29 ex-funcionárias de Oriacia, com a patente de General 23. Ela era talentosa em literatura, artes marciais e política. Após a morte do verdadeiro Rei Demônio, ela declarou sua independência de Oriacia, proclamou-se a Rainha dos Demônios e estabeleceu sua própria força militar, preparando-se para o conflito com Oriacia.
No castelo central de Lithia, Tarim caminhava pelos corredores, pensando que a guerra com Oriatia era iminente. Ela precisava se apressar com os preparativos para não perder a chance de vitória. Ao entrar em seu escritório, ela falou com Dakai, que apareceu e se perguntou como ela sabia que ele tinha voltado. Ela respondeu que era apenas um palpite, pois sempre chamava por ele sempre que entrava em seu escritório. Ela perguntou se ele tinha trazido o que ela pediu de Nagant. Ele jogou o item para ela, e ela confirmou que o que ela queria era a Estrela Fria, dizendo que ele era de fato engenhoso. Ele perguntou sobre a natureza do item, e ela explicou que era um artefato mágico documentado em registros anteriores ao reinado do Rei Demônio. Ela suspeitava que Kiazuna, que se proclamou rei, o usou para alimentar o Grande Labirinto, o que acabou se revelando verdade. Passar pelo cristal central converte a luz do sol em luz explosiva capaz de bombardear a cidade. Dakai expressou preocupação com o perigo disso, e ela assegurou-lhe que qualquer coisa do mundo distante era inerentemente extraordinária. Espadas encantadas e artefatos mágicos eram entidades anômalas que não podiam ser facilmente toleradas e não entravam em seu mundo sem dificuldade. Ela perguntou se ele havia investigado outros artefatos mágicos além da Estrela Fria. Ele respondeu que procurou em todos os lugares e não encontrou nada de valor. Ela disse que só precisava daquele item, mas ele perguntou se ela se importava que ele não tivesse trazido o golem do calabouço, pois não sabia quem o havia derrotado, apesar de ser uma peça importante de equipamento. Ela respondeu que pensou que tinha sido ele, e ele se perguntou surpreso se havia alguém tão forte quanto ele. Tarim rapidamente decidiu dar-lhe outra tarefa, pois as caravanas comerciais entrando e saindo de Lithia estavam sob ataque contínuo por 2 meses por fora da lei enviados por Oriatia. Dakai questionou o papel de Regnedi, que protegia os céus de Lithia enfrentando essas ameaças. Tarim respondeu que o problema era que as remessas estavam sendo roubadas durante a viagem para Lithia, tornando o exército de dragões Wyvern impotente. A constante aparição de foras da lei representava outro dilema, pois eles estavam sendo usados para monitorar as reações de Lithia, como atrasos na interceptação de Wyvern ou a transferência de remessas importantes. Ela suspeitava que havia um espião vazando informações, e desejava que ele os encontrasse e capturasse por qualquer meio necessário. Dakai começou sua investigação, encontrando várias pessoas e confrontando-as por entrarem em Lithia disfarçadas de comerciantes, infiltrando-se no caos. Quando ele percebeu que eram da inteligência secreta de Oriatia, ele os enfrentou diretamente usando sua super velocidade e habilidades de combate. Ele derrubou um com sua faca e matou os outros com sua adaga e espada encantada, desconsiderando a lei de Lithia. Ele era conhecido como o Pega, um ser de um mundo distante com visão excepcional. Enquanto isso, Regnedi anunciou uma reunião importante para sentenciar um dragão à execução depois que uma menina de 9 anos de Lithia desapareceu. Quando a investigação começou, ficou claro que o vice-comandante Lukil, da unidade dos Rangers do Sul, tinha comido uma criança de acordo com o testemunho de uma testemunha. Isso gerou indignação. E na frente de todos, Regnedi atacou Lukil, desferindo golpes consecutivos até que seu sangue fosse derramado, declarando que qualquer um que comesse os cidadãos de Lithia seria executado sem exceção. Do outro lado, Cut estava escrevendo em seu diário sobre Rignaidi, que parecia ocupado ultimamente. Quando ele voltou e perguntou o que ela estava fazendo, ela disse que estava registrando eventos como fazem os nobres. Ele não se importou e pediu para ela cantar, pois queria ouvir sua voz. Diziam que Kurt havia perdido a visão devido à destruição causada pelo Rei Demônio em sua cidade natal, mas ela não perdeu a sanidade, graças a uma canção surreal que ouviu na escuridão, e que agora cantava com frequência. Depois que ela terminou, perguntou a ele sobre o destino de Lithia. Ele a tranquilizou que a guerra estava chegando, mas ela não estaria sozinha. Ela tentou tocá-lo, mas ele a afastou como de costume, fazendo-a cair. Ele apenas se perguntou o quão teimosa ela era, e ela continuou cantando até que ele voou e desapareceu. Alguém informou Rido que tinham recebido um relatório da sede na cidade de Meiji. Ele perguntou se o novo principado estava sob sua jurisdição, e a resposta foi sim, pois o terceiro ministro havia enviado um aviso naquela manhã. O conteúdo era que as comunicações regulares tinham cessado com 10 membros de seu aparato secreto em um dia. Rido perguntou sobre os sobreviventes e a resposta foi que não havia nenhum, pois eram todos agentes de elite liderados pelo 17º ministro. Ele perguntou sobre o número necessário para cobrir isso, e a resposta foi que eles precisavam de 64 membros para a equipe tática e um atirador de elite. Ele perguntou se a senhorita Elia, a 17ª ministra, estava ciente, pois ela deveria ser informada primeiro. O homem respondeu que ela estava em uma missão remota, a comunicação por rádio era impossível, então ele teve que informar Rido como oficial civil interino. Rido respondeu que ele não tinha sido oficialmente nomeado, e o homem perguntou se novos agentes secretos seriam enviados. Rido disse que precisavam tentar outra coisa, pois no leste de Meiji havia uma terra inundada cavada por uma nascente, e os homens deveriam acampar lá. O homem objetou que estava longe do local de defesa, mas Rido respondeu que seria usado para ataque, e os problemáticos dragões Wyvern não os veriam. Ele decidiu enviar alguns especialistas em fortificação no dia seguinte. O homem perguntou sobre a liberação de Nihilo, e Rido disse que cuidaria disso. Mais tarde ele bateu na porta da cela de Nihilo, dizendo que sabia que ela estava acordada, pois 10 membros do serviço secreto no novo principado haviam sido mortos em um dia. Ele perguntou quanto ela queria, já que ela tinha destruído todo um exército regional sozinha em Oriatia, e segundo os registros atuais, ela era a arma biológica mais assustadora já vista.
Na província de Eta Sylvan, Aelia ficou na frente do espelho, murmurando que sua bisavó costumava dizer que a beleza era um talento concedido por um anjo ao nascer, mas ela acreditava que surgia com um trabalho duro e exigia cuidado. Depois ela foi até uma garota chamada Yawik e desceu para a piscina com ela. Yawik pensou que ela tivesse ido para Oreatia, mas Aelia respondeu que ficaria na vila por um dia e pensou em tomar um banho. Yawik perguntou sobre Kia e Aelia disse que se despediria de todos no dia seguinte antes de partir. Yawik pediu para ela ensinar algo especial, e Aelia respondeu que só ensinaria a arte da fala. Ela começou explicando que havia 4 sistemas principais, mencionando as artes do calor e do artesanato. Yawik perguntou se ela havia aprendido sozinha, e Aelia disse que havia aprendido com sua vizinha, Moya. Aelia continuou que também existiam as artes da força e da vida, explicando os usos de cada uma. A arte do calor era como o que a mãe dela usava na cozinha, enquanto força envolvia mover objetos e fazê-los voar. Ela deu um exemplo de criar um bloco de gelo através da arte do artesanato, dizendo que essa arte era usada para mudar as coisas. A arte da vida era usada por médicos para curar feridas ou tratar resfriados, e podia alterar o sabor das coisas, como transformar água em vinho. As fadas eram muito habilidosas nas artes da vida, e ela também se destacava nelas. Yawik comentou que a vovó Mitty era habilidosa em curar feridas e perguntou como ela fazia isso. Aelia respondeu que simplesmente fazia. Após o banho de Aelia, Kia a surpreendeu, perguntando quem sabia que ela tomaria um banho demorado com Yawik, já que era descuidada em casa, mas agia com elegância fora. Ele perguntou o que ela estava fazendo, e Kia respondeu que estava prestes a tomar banho, mas demorou muito na piscina, então decidiu relaxar na árvore onde não havia muitos insetos. Aelia perguntou se ela tinha ouvido a aula com Yawik, e Kia disse que odiava estudar. Ela usou a arte da fala para crescer uma semente de árvore e trazê-la de volta antes de retorná-la para a árvore. Aelia viu que Kia possuía artes de fala excepcionais que desafiavam as regras básicas, então avisou-a para não usá-las para satisfazer seus caprichos. Kia respondeu que seu talento era trazer felicidade para os outros, e Aelia disse que seu poder era especial, mas seria entediante se usado normalmente. Kia confirmou que não tinha problema desde que aproveitasse a vida, e Aelia advertiu que o que era normal aqui não era normal fora de Eta. Em breve, ela se matricularia em uma escola em Oreatia. Kia perguntou se não estavam prestes a ir para Litia, e Aelia respondeu que Litia não era apenas habitada por fadas, mas também por anões e duendes, e ela precisava considerar como as pessoas a viam. Kia não ligou e disse que poderia lidar com eles facilmente, afirmando que bastava dizer morram, e todos morreriam. No dia seguinte, Kia estava com Yawika e Tian, que vieram se despedir dela. Aelia os encontrou, e Tian agradeceu a ela porque as crianças tinham se tornado inteligentes graças a ela. Ele respondeu que uma vez tinha dito a ele que o conhecimento era como uma semente, e ele acrescentou que, enquanto fosse regada com aprendizado, ela cresceria por conta própria. Ele disse que ela tinha plantado essa semente, mas não podia oferecer nada em troca. Ela o abraçou, desejando encontrar alunos gentis como eles, e Yawika também a abraçou, enquanto Kia resmungava. Tian perguntou se ela não queria ir estudar em Oreatia, e Kia respondeu que só esquisitos estudavam lá. Apesar disso, Aelia assumiu uma identidade falsa, e conseguiu um programa de intercâmbio em Oreatia para Kia competir no concurso imperial para determinar o campeão. Ela estava confiante de que Kia poderia derrotar Oreatia, e se ela ganhasse, ninguém a menosprezaria. Yawika pediu a Kia para ir ao seu lugar favorito antes de partir, e Aelia e Tian os acompanharam. Tian comentou que não sabia que havia um caminho escondido através dos arbustos que levava à colina, e Yawika disse a ele que levava a um lugar onde ele podia ver o topo da torre de vigia da aldeia. Aelia adivinhou que javalis selvagens ou veados usavam este caminho, e Tian disse que poderia se livrar dos javalis com suas artes de força. Eles seguiram em frente, e Aelia lembrou que durante o Festival da Colheita, ela registrou as medidas defensivas tomadas, fascinada pela emoção e beleza, e aprendeu os usos das plantas da floresta. Ela enviou registros detalhados de algumas ervas medicinais para Oreatia por meio de um pássaro, e investigou uma área remota onde a névoa densa impedia a passagem de pessoas. Ela sabia que o exército de Oreatia eventualmente tomaria tudo daquela aldeia, já que havia rumores de uma aldeia da Era do Rei Demônio com alguém possuindo grandes artes de fala. Ela havia aprendido a localização da aldeia com um soldado de Litia capturado e teve que lidar com qualquer um que soubesse de sua conexão com aquele mundo. Logo, as crianças informaram a ela que tinham chegado e Kia disse que o lugar não era especial, então pediu para ela não vir. Tian e Yawika sugeriram que ela clareasse as nuvens com seu poder e Kia pediu às estrelas para dispersarem, o que elas fizeram, revelando uma vista deslumbrante. Aelia ficou maravilhada, vendo que Kia era invencível com seu poder, pois não importava quem estivesse em seu caminho, ela sempre vencia. Depois que Aelia se despediram da aldeia e partiram, Lana voltou para Litia, e Taren elogiou-a por escolher Shulk, Higuar, e agradeceu, dizendo que a presença de alguém com poder de oratória era apenas um boato. Lana respondeu que seria perigoso se eles realmente existissem. Taren mencionou que ouviu dizer que Higuar nunca havia perdido uma luta como gladiador nas regiões remotas. Higuar confirmou que lutou por cerca de 13 ou 14 anos, de acordo com o calendário de Minha. Taren falou sobre as cidades selvagens que apostam nas vidas de humanos e feras, uma prática ilegal. Shulk explicou que alguns traficantes de escravos haviam ordenado que Higuar lutasse por 14 anos, mas ele permaneceu invicto.
Quando solicitado a falar sobre sua vida, Higuar disse que nasceu no extremo oeste em um lugar desconhecido pelas linhagens Miniar, até que foi capturado e forçado a lutar. Dado a escolha de matar seu oponente ou morrer, assim começando sua jornada como gladiador. Em uma luta, ele foi ordenado a lutar contra 3 oponentes de uma vez e percebeu que seria morto se não vencesse, mas conseguiu derrotá-los. Mais tarde, seu dono o vendeu para outra cidade, onde a multidão queria vê-lo morto. Ele enfrentou um duelista muito forte, percebendo que estava em desvantagem, mas conseguiu derrotá-lo. Mais tarde, ele teve que enfrentar adversários armados com armas de fogo, usando seus braços de escalada para atacá-los antes que pudessem atirar nele, eventualmente se tornando o gladiador mais famoso de todos os tempos. Um dia, seu dono entrou e disse que ele lutaria contra o exército do verdadeiro Rei Demônio. Uma batalha feroz ocorreu em meio ao fogo e caos, e ele percebeu que estava enfrentando a morte certa, mas continuou lutando até o fim. Lana acrescentou que quando o encontrou, soube que ele estava lutando contra o exército do Rei Demônio. Dakai entrou e olhou para Shulk, dizendo que ele carregava uma lança. Depois observou Higuar, intrigado com seu comportamento imprevisível e incapacidade de ver seu rosto, supondo que ele tinha várias facas escondidas no corpo. Tarim explicou que todos eram fortes, mas precisavam de poderes únicos para incutir medo nos exércitos inimigos. Lana perguntou a Shulk se ele estava pronto para a missão, e ele respondeu que era um mercenário e não trabalharia sem pagamento adiantado. Ela confirmou que sabia exatamente qual recompensa ele buscava, informações sobre a última terra onde o Rei Demônio morreu. Dakai zombou de suas intenções, dizendo que ele pegaria a recompensa e fugiria, mas Shulk retrucou que ele não deveria esperar trabalho gratuito. Dakai comentou que ele estava melhor do que o quieto Higuar. Ele jogou uma maçã em Higuar perguntando sobre sua comida, mas Higuar a devolveu para a mesa e a cortou com sua faca, dizendo que não comia frutas. Lana ficou maravilhada, percebendo que os escaladores usam 3 braços ao mesmo tempo. Higuar revelou todos os seus braços, dizendo que podia usar 42 braços, tendo aprimorado suas habilidades em duelos matando um grande número de pessoas sem ser controlado por ninguém. Na vila do Monte Reich, Hido expressou preocupação de que as bolsas os retardariam, explicando que levaria 3 dias e meio, e perguntou se havia camas suficientes para todos. Cozy respondeu que a casa pobre da comunidade religiosa tinha quartos extras, mas não tinha certeza sobre comida. Hido assegurou-lhe que seus soldados não pediriam comida à comunidade e perguntou a Cozy se ele era forte, apesar de ser apenas um funcionário da limpeza. Cozy confirmou que ele realmente era forte. Quando Cozy voltou à sede da comunidade, Rebel perguntou quanto tempo ele havia ficado fora, e ele respondeu que havia retornado com muitos convidados. Nehelo se apresentou, dizendo que Cozy era seu acompanhante, o que surpreendeu Rebel, mas ela não comentou. Cozy perguntou a Rebel como ela saiu da prisão, e ela respondeu que ganhou sua liberdade em troca de ajudar Hido. Ele se perguntou o que ela teria feito se não tivesse tido aquela chance, e ela disse que poderia ter lutado. Ele perguntou se alguém como ela havia sobrevivido à Era do Rei Demônio, e ele respondeu que havia sobrevivido porque tinha um anjo ao seu lado. Durante o jantar, Rebel mencionou que os soldados de Yuriakia haviam acampado lá por um tempo, mas os comerciantes que vieram hoje foram mais educados e a ajudaram. Nehelo se perguntou por que os soldados haviam visitado, especialmente porque estavam sob o comando do 6º general, Hartint. Rebel respondeu que eles tinham vindo enfrentar Vishon o Queimado, o dragão negro da Era das Lendas. Cozy começou a jogar um jogo de caça ao dragão com as crianças, o que deixou Nehelo maravilhada. Mais tarde, ele a levou para seu quarto e pediu que descansasse. Ele relaxou no sofá até que Rebel veio e perguntou se ele colaboraria com Litia, explicando que algumas pessoas de Litia haviam se oferecido para apoiar sua igreja em troca de ajuda. De repente, uma flecha voou em direção a Cozy, mas ele a desviou. Rebel tentou protegê-lo, mas foi ferida. Um dos atacantes tentou convencê-la de que Cozy estava colaborando com Yuriakia, mas ela não ouviu. Cozy a defendeu e derrubou um dos agressores. Um dos atacantes comentou que sua defesa era forte e que não poderia ser capturado vivo. Cozy implorou ao seu anjo para não matar os atacantes, mas um tentou atirar nele. Seu anjo interveio e derrubou os inimigos um por um, até que restasse apenas um atacante, que quase o matou, mas Nehelo o salvou no último momento. Rebel pediu desculpas a Cozy, dizendo que não esperava que ninguém tentasse matá-lo, mas ele percebeu tarde demais que ela havia sido atingida por uma flecha no rim. Ele pediu desculpas a ela antes que ela morresse em seus braços. Mais tarde, Cozy viu a manifestação do seu anjo no céu, e Nehelo perguntou se ele sempre via um anjo. Ele respondeu que talvez o anjo estivesse observando-o, e quando ela perguntou o nome do anjo, ele respondeu, Nastik, o cantor. Na cidade de Maj, Hido se perguntou se seus convidados já tinham chegado, e seu assistente confirmou que sim, percebendo que ele era o único que estava atrasado. Quando entrou em seu escritório, ele se apresentou como Hido, o 20º ministro, e pediu desculpas pelo seu atraso. Yunho se apresentou como pesquisadora em treinamento da cidade de Nagant, e ele pulou as formalidades, elogiando-a por tomar a iniciativa de informá-lo sobre o novo visitante. Depois se virou para Sojiro, referindo-se a ele como Willow Sword. Sojiro respondeu que seu nome era Sojiro. Hido então foi direto ao ponto, dizendo que o inimigo era o 23º general de Yuriakia, Tarim, o Guardião, que tinha um exército de dragões e wyverns, além de mercenários e artefatos mágicos. E ele queria eliminá-la antes que a guerra começasse. Sojiro perguntou sobre a competição do Império para escolher um herói, e Hido respondeu que eliminar Tarim seria um teste para ele, e se ele fizesse um impacto significativo,
ele conseguiria o apoio dos 29 funcionários e seria indicado. Yuno sussurrou para Sojiro, avisando-o para ser mais educado com Hido, pois ele era uma figura muito importante, mas Hido os tranquilizou dizendo que eles eram sortudos, pois ele era uma pessoa tolerante. Ele adivinhou que os assuntos de Litia eram importantes para Yuno, e ela confirmou, perguntando se ele tinha certeza de que um dos seguidores de Taren tinha estado no labirinto de Nagan naquele dia. Ele respondeu com confiança que seu nome era Dakai, o Pega, um duelista que carregava uma espada azul encantada. Ela se perguntou se o golem do porão tinha sido ativado devido à entrada de Dakai nas profundezas do labirinto, e Hido considerou que poderia ser apenas uma especulação dela. Ela pediu permissão para acompanhar Sogiro, e ele concordou. Em outro lugar, Rigniji enfrentou Dakai, que informou que tinha vindo investigar sob ordens de Taren, mas Rigniji se recusou a cooperar com um duelista tolo. Dakai respondeu que o sentimento era mútuo, pois ele não tinha admiração por Wyverns. Em seguida, perguntou sobre os diários e Rigniji repetiu: diários? Dakai explicou que eram registros diários escritos em um caderno e perguntou se ele sabia que Kurt também mantinha diários. Rigniji negou saber e Dakai revelou que eram diários táteis, provavelmente registrando suas conversas com ela, acusando-o de negligência por discutir suas tarefas militares com ela, levando a vazamento de informações para Uriakia. Rigniji ameaçou matá-lo se ele tocasse em Kurt, e Dakai perguntou se tinha chance de derrotá-lo, referindo-se ao incidente de 4 anos atrás, quando o Rei Demônio destruiu o enxame anterior de Rigniji, o período em que Kurt perdeu a visão, perguntando-se como ele conseguiu construir um novo enxame tão rapidamente. Rigniji perguntou o que ele faria se revelasse a verdade, e Dakai garantiu-lhe que não tinha a intenção de prejudicá-lo ou a Kurt. Rigniji pediu-lhe para assistir ao interrogatório de Kurt, mas ele achou isso inútil, pois ela se recusaria a falar, adivinhando que alguém tinha influenciado seus pensamentos sem ela poder ver. Ele ficou preocupado, percebendo que se a traição de Kurt fosse provada, teria que tomar a decisão certa para proteger seu grupo. Enquanto isso, Kurt estava jantando com Taren e expressou sua suspeita de que Rigniji havia pegado seu cachecol sem querer, pois ela o procurou em seu quarto e não conseguiu encontrá-lo. Taren a aconselhou a perdoá-lo, mas Kurt ligou para sua mãe e pediu que ela não atribuísse a Rigniji tarefas perigosas. Taren explicou que seu dever sempre o expunha ao perigo, e Kurt perguntou se a guerra iria eclodir novamente. Taren confirmou que a Uriasia não toleraria a existência de outro rei demônio, e como ela havia se declarado a Rainha Demônio, o exército uriatiano seria enviado contra ela, então ela tinha que proteger Litia. Taren lembrou-se do momento em que encontrou Kurt com Rigniji, percebendo que Kurt queria acreditar que ele era um anjo protegendo os humanos, então ela não contou a verdade a ela. Kurt perguntou se ela estava protegendo-a por causa de Rigniji, já que ele não trabalhava sem ela, e Taren respondeu que ela era um elemento importante na guerra. Kurt perguntou se eles viveriam felizes se a guerra terminasse e eles ganhassem, e Taren a tranquilizou dizendo que não havia motivo para se preocupar, confirmando que nunca havia perdido nenhuma batalha que havia lutado antes e que terminaria a guerra contra Uriasia o mais rápido possível. Em outro lugar, Kea estava caminhando com ele em uma área parecida com um mercado, e observou que Eta tinha mais árvores. Elia respondeu que Uriasia era uma cidade mais bonita, mas Kea a acusou de mentir, enquanto Elia admitiu para si mesma que sua chegada em Litia não era para turismo ou para as aulas de Kia, mas que ela tinha uma carta na manga secreta que precisava permanecer escondida e ela tinha que se livrar de quem soubesse sobre seu relacionamento com Kea antes da competição. Mais tarde, ele a levou ao porto, e quando Kea perguntou quem iam encontrar, ela respondeu que era uma velha conhecida. Depois apontou para um navio e ordenou que ela subisse a bordo e desse uma olhada enquanto o esperava no jardim. Enquanto isso, Elia encontrou Lana, a única que conhecia o segredo da Palavra do Mundo, já que ela vinha se infiltrando em Litia como espiã de Uriasia, transmitindo informações sobre esse segredo. Elia perguntou quando Taren seria assassinado, e Lana respondeu que já estava ciente de tudo, revelando que durante seu tempo trabalhando em Litia, ela conseguiu reunir mercenários qualificados, Riguardo Mar e Shulk, o cortador de vozes, que poderiam incitar conflitos internos, pois ela era uma espiã habilidosa que não era suspeita. De repente, Kea correu em direção a Elia, e disse-lhe que não a tinham deixado embarcar no navio, levando Lana a comentar que a garota deve ser uma das novas alunas de Elia. Ela então se aproximou de Kia e se apresentou como uma ex-aluna de Elia, oferecendo-se para acompanhá-la em um passeio, sugerindo que visitassem um restaurante que servia pratos de arroz, e Kia concordou. Enquanto caminhavam pela cidade, Elia notou a atmosfera calma, elogiando a boa gestão de Taren, e Lana confirmou, observando que Taren era considerada uma rainha porque seu povo a via como a governante ideal. Elia percebeu que as pessoas estavam celebrando na taverna, e ficou surpresa por estarem comemorando, apesar da guerra iminente com Uriatia, presumindo que confiavam no exército de dragões invencível. Elia admitiu que devia muito a Taren, mas não teve a oportunidade de agradecê-la, e Lana respondeu que se Taren não fosse morta, uma nova guerra começaria sem vencedor. Depois disso, Elia deixou Kia descansar no sofá. Quando Kia acordou, ela perguntou se eles já tinham chegado à pousada, e Elia respondeu que estavam perto. Então, Lana perguntou a Elia se ela iria para Uriasia em breve, e Elia respondeu que primeiro compraria um brinquedo para Kia de Litia. Depois que Lana saiu, Elia percebeu que ela havia encontrado Dakai, que a informou que havia um espião entre eles, a senhorita Kirti.
Isso a surpreendeu, e ela perguntou se ele queria dizer que a filha adotiva de Taren estava vazando informações. Ele confirmou, explicando que ela estava usando Braille para escrever suas anotações, o que levou Lana a descartar a possibilidade de traição e suspeitar que alguém a havia explorado. Dakai acrescentou que usar uma garota cega para coletar informações foi uma ideia brilhante, e aproveitar sua ausência da cidade foi a tática perfeita, já que o informante havia saído em busca de mercenários. Suas palavras levantaram suspeitas em Lana, mas ela pediu por provas. Ele esclareceu que Lana era a espiã. Desde que voltou da cidade, ela vinha copiando as anotações e vazando-as antes que seus colegas pudessem acessá-las, enviando as cópias aos espiões de Oriácia. Ele assistiu enquanto Dakai escoltava Lana até se unir a Taren, percebendo que ela havia caído em uma armadilha, e qualquer confissão dela levaria a uma investigação própria. Naquele momento, Kia acordou e perguntou a Elia o que estava acontecendo. Elia respondeu que um ladrão havia sequestrado Lana, e eles precisavam salvá-la. Enquanto os soldados de Oriácia se dirigiam à fronteira de Lítia, Juno os acompanhou, explicando que tinha vindo para estudar o terreno de Lítia. Ela perguntou quão perigoso era se aproximar, e o comandante respondeu que a situação com Lítia era volátil, mas havia um tratado concedendo-lhes um período de graça para retirar sua independência e voltar a se juntar a Oriácia. Ele acrescentou que a própria Litia havia solicitado essas patrulhas. Quando Juno perguntou sobre os fora da lei, ele explicou que Oriácia estava os incitando, fazendo-a perceber que as patrulhas eram apenas uma demonstração de força. O comandante continuou, afirmando que Litia estava totalmente ciente disso e estava usando as patrulhas para assediar e esgotar psicologicamente os soldados de Oriácia, até mesmo explorando qualquer erro para iniciar uma guerra. Ele confirmou que Taren entendeu as regras do jogo, mas Litia ainda não tinha motivo real para atacar. Naquele momento, Sujiro interveio, dizendo que havia viajado essa distância acreditando que haveria um adversário digno para lutar, mas agora ele se perguntava o que faria se nenhuma batalha acontecesse. Ele declarou sua intenção de encontrar Taren pessoalmente e provocá-la a entrar em guerra. O comandante observou seu entusiasmo, mas Juno rapidamente se desculpou, explicando que Sujiro não era do mundo deles. O comandante respondeu que Oriácia desejava paz e planejava tornar Litia uma região independente, abolindo o título de Rei Demônio. Sujiro perguntou se Litia estava usando dragões Wyvern, e o comandante confirmou que eram uma força perigosa além do controle dos clãs Minia. Ele explicou que Taren estava tentando construir um novo sistema em vez de um reino, tornando-a mais como uma Ashura possuída pela guerra. De repente, Sujiro os parou, apontando inimigos, enquanto Shulk e Higuá apareceram. O comandante ordenou que seus soldados se preparassem para a batalha, exigindo que os mercenários apresentassem suas permissões de viagem. Shulk respondeu que enquanto estivessem em uma missão para caçar foras da lei, isso não deveria surpreendê-los. O comandante ordenou que seu vice levasse 3 homens e retornasse ao quartel-general para relatar. No entanto, Shulk pulou alto, pronto para lançar sua lança no comandante, mas Sujiro o interceptou no último momento, fazendo-o cair no chão. Sujiro sacou sua arma, perguntando quem era seu oponente, e Shulk respondeu que finalmente havia alguém que poderia igualá-lo no combate. Shulk começou a atacar com movimentos rápidos de lança, mas Sujiro habilmente os esquivou, girando pelo ar, e logo suas armas se chocaram, lançando faíscas no ar. À medida que o duelo continuava, Sujiro começou a prever os movimentos de seu oponente, quase atingindo seus pontos fracos. Enquanto isso, o comandante ordenou que seus soldados mirassem suas flechas no assassino, enquanto Shulk disse a Higuar para roubar um cavalo e fugir, pois ele lidaria com o duelista. O assassino sacou suas facas, pronto para atacar, mas o comandante deu a ordem para disparar flechas contra ele. Num piscar de olhos, o assassino se moveu com velocidade sobre-humana, cortando os soldados com suas armas envenenadas. Juno se protegeu atrás de um soldado para evitar ser esfaqueada enquanto o assassino recuperava suas facas, e os soldados caíam um por um de seus cavalos, afetados pelo veneno. Sujiro gritou para Juno correr, mas o assassino ordenou que ela o ajudasse a montar em um cavalo e seguir para Litia, explicando que ele mesmo não podia montar em um cavalo. Juno percebeu que ele a mantivera viva deliberadamente porque ela era a mais fraca entre eles, então ela concordou e foi com ele enquanto Sujiro continuava sua luta contra Shulk. Na Cidade dos Magos, Hagint visitou Hedo, oferecendo ajudá-lo a se dar com os dragões Wyvern. No entanto, Hedo recusou, lembrando-o de sua falha na recente caça ao dragão, e ordenou que ele retornasse a Oriátia, deixando seus soldados para trás, pois ele tinha um plano especial para os dragões de Taren. Garnet objetou, apontando que o verdadeiro problema não era Taren, mas Alos, o Corredor Estelar, que não ficaria em silêncio depois que Litia roubou a Estrela Fria do Labirinto Nagan. Ele previu que Mage poderia enfrentar um ataque duplo de Alos e Litia. Diante dessa ameaça, Hedo concordou em ajudar Hagint. Naquele momento, os dois sentiram um terremoto, e ao olhar pela janela, viram um enorme feixe de energia ameaçando Mage, seguido por explosões de fogo. Hedo se perguntou por que a cidade estava sendo bombardeada apesar das boas relações com Litia, e seu assistente entrou para informá-lo que toda a patrulha havia sido morta por um veneno misterioso. Quando perguntado sobre os sobreviventes, foi-lhe dito que parecia que ninguém havia sobrevivido, nem mesmo Sujiro. Hagint então perguntou a Hedo sobre seu próximo movimento, e Hedo respondeu que Sujiro era apenas um peão no plano de assassinato, e que ainda tinha um Kozue, que agiria imediatamente. Hagint sugeriu enviar os soldados, mas Hedo recusou firmemente, afirmando que o exército de dragões estava se aproximando para sitiá-los.
Hargint tentou convencê-lo a enviar sua equipe para caçar os dragões, mas Redo ficou furioso, explicando que a situação atual não permitia tal movimento, e que os dragões entrando na fortaleza significaria seu fim. Defender a fortaleza era a única opção. Hargint, no entanto, insistiu em enfrentar os dragões sozinho, determinado a não permitir que devorassem nenhum cidadão. Redo se recusou a deixar ele usar os soldados para se tornar um herói, enfatizando que isso incluía sua equipe também, mas Hargint não precisava dos soldados, ele decidiu lutar sozinho. Depois de sair, Redo pensou sobre isso e percebeu que Hargint estava certo. Ele ordenou que seu assistente entrasse em contato com a linha de emergência, Hadzil 7, e decidiu proteger a cidade e Hargint. Ele contatou Nihilo, pedindo-lhe para eliminar qualquer inimigo que ameaçasse o sexto general e matar todos os dragões Wyvern sem ferir os soldados inimigos até receber aprovação. Ele também informou a ela que Sujiro havia sido morto, tornando o sucesso do plano de assassinato incerto. Então, se Kozue falhasse, ela teria que destruir Lithia completamente. Nihilo concordou com a condição de que ele cumprisse sua promessa a ela. Redo garantiu a ela que conseguiria o que ela queria. Após a ligação terminar, o assistente perguntou a Redo se eles realmente podiam confiar em Nihilo, e Redo respondeu que ela era apenas uma arma em busca de um acordo. Mas ele lembrou que ela era um monstro que uma vez destruiu um exército de Aureatia sozinha, e Redo disse que em breve descobriria se sua decisão estava correta. Enquanto isso, Nihilo foi para Hassin e ordenou que abrissem um portão secreto, revelando um veículo metálico conhecido como Helnetin. Nihilo então tirou a roupa e pulou para dentro dizendo: "Faz muito tempo que usei este corpo, antes de emergir em sua nova forma parecendo um sapo gigante pronto para a batalha." Poucas horas antes do bombardeio, Dakai Yunho capturou-a, confirmando que o lugar não era uma prisão e que ela poderia escapar. Ele a investigou e descobriu que ela era apenas uma pessoa comum. Ela se perguntou por que tinha sido trazida para lá, e ele respondeu que ela foi trazida porque Higuar não conseguia montar a cavalo. Ele disse a ela para se sentir em casa, pois ele tinha outro convidado para lidar. Quando ele se virou para sair, ela viu sua arma e lembrou-se das palavras de Redo sobre ele ser Dakai, a pega. Quando ela olhou para sua espada, deduziu que ele era um duelista. Ele perguntou se ela estava impressionada. Ela respondeu que era euno do labirinto de Nagan e culpou-o por analisá-la, o que fez o golem se mover. Ele retrucou que foram eles que quiseram analisar o labirinto primeiro, então a destruição de Nagan era inevitável. Ninguém esperava que o golem do porão ativasse quando alguém chegasse ao coração do labirinto. Ela disse a ele que ele era responsável por destruir a cidade dela e pela morte dos amigos dela, e agora ele estava começando uma guerra. Ele respondeu que as pessoas escolhem entre guerra e paz. Ela lembrou Sojiro dizendo: "Todos são iguais, apenas pensando na guerra enquanto ignoram os inocentes esmagados sob seus pés." Ela então ameaçou fazê-lo sofrer como ela sofreu. Ele a desafiou a fazer isso imediatamente, perguntando se ela pretendia disparar a flecha escondida na manga e desafiando-a a tentar ver quem era mais rápido. Ela deu um passo para trás e ele calmamente disse a ela para não se exaurir com pensamentos de vingança, mas para encontrar um novo lar e família. Ele garantiu a ela que a libertaria assim que as coisas se acalmassem lá fora. Enquanto isso, Shulk retornou ao castelo, onde Higuar perguntou por que ele estava atrasado. Ele respondeu que o duelista Sojiro era habilidoso, e disse a Dakai que ele talvez não fosse o único visitante em Lithia. Quando perguntado se ele havia matado Sojiro, ele disse não, explicando que ainda não havia recebido sua recompensa e que ordenar sua morte colocaria sua vida em risco. Taren interveio, dizendo que ele já tinha feito o suficiente e sugerindo que Sojiro poderia atacá-la sozinha. Shulk apontou que ele mal escapou e assegurou a ela que ninguém a culparia se ela decidisse fugir, mas ela recusou, dizendo que seu destino era governar as pessoas através do medo, e que ela não poderia fugir. Ela começaria a guerra, subjugaria qualquer oposição pela força, e lutaria ao lado de outros, confiando em seus talentos e coragem no combate. Higuar expressou sua felicidade por sua proteção, enquanto Shulk disse que receberia sua recompensa. Dakai mencionou alguém indo para o castelo que poderia derrotar Shulk, e Regnedi declarou que cuidaria disso. Taren ordenou que ele eliminasse quaisquer obstáculos, destruísse a cidade de Mid e cortasse suas linhas de suprimento para mostrar o terror dos dragões Wyvern. Ele confirmou que toda a linhagem minha em Mid se tornaria comida para seu enxame. Depois que a cidade foi bombardeada, soldados correram para ajudar os cidadãos, tentando salvá-los da destruição e dos incêndios. Alguns notaram que o fogo estava se espalhando apesar de seus esforços para apagá-lo, enquanto os dragões Wyvern voavam acima, fazendo-os acreditar que os dragões estavam acendendo as chamas. Hagan se apresentou e explicou que soltar pedras fazia parte do ataque. O inimigo era astuto, usando táticas terrestres para bombardeá-los com pedras, enquanto seus aliados incendiavam a cidade e jogavam garrafas de combustível para espalhar as chamas, tentando expulsá-los de seus abrigos. Quando eles emergissem, seriam atacados. Ele confirmou que o ataque foi repentino, sem declaração de guerra, e que Lithia havia violado o Tratado de Paz. Os cidadãos se perguntavam sobre o exército oreaciano e quanto tempo poderiam resistir. Ele respondeu que sua unidade havia sido aniquilada e que levaria tempo para mais tropas chegarem, restando defesa e planejamento como suas únicas opções.
De repente, um ataque de dragão ocorreu, e Hargan ordenou que eles recuassem. Ele caiu no chão, observando enquanto um dos dragões caía. Ele percebeu que Alos estava atacando os dragões Wyvern, assim como ele havia previsto, e pediu aos cidadãos que permanecessem calmos. Quando perguntaram o que estava acontecendo, ele explicou que sua missão era caçar dragões, mas proteger a cidade era responsabilidade deles. Qualquer um que quisesse lutar deveria ir para Litia, onde ele os lideraria. Naquela época, Alos estava envolvido em uma batalha aérea contra os dragões Wyvern, enquanto Regnedi ordenava que eles o eliminassem. Eles dispararam suas armas em mas ele estava no controle, direcionando sua arma para os dragões para atingir qualquer um que se aproximasse. Enquanto o bombardeio continuava, Kia e Ilya correram para resgatar Lana. Kia usou seu poder para localizá-la, mas Ilya a advertiu para não chamar a atenção, apontando que iriam se infiltrar na base do ladrão para salvá-la e atrair atenção seria perigoso. Quando chegaram a um local guardado por 2 homens, Ilya ordenou que Kia os colocasse para dormir, pois eram aliados de Dakai, e ela o fez imediatamente. Eles logo chegaram à cela de Lana, mas seus ferimentos graves levaram Ilya a pedir a Kia que vigiasse do lado de fora enquanto ela a tratava. Lana se perguntou como Ilya a encontrou, observando que nem mesmo o esquadrão tático conseguiu contornar a segurança para chegar até ela. Ela então perguntou por que Kia estava com ela, e rapidamente deduziu que ela deve ter encontrado a palavra do mundo. Ilya a repreendeu por falar e a avisou sobre piorar seus ferimentos. Mas Kia logo chamou, sentindo que alguém se aproximava. Higar apareceu e Lana gritou seu nome, alegando que Ilya e Kia vieram para matá-la, enquanto insistia que não tinha revelado nenhuma informação. Higar se perguntou como a garota havia conseguido entrar, então sacou suas 42 adagas, mas Lana rapidamente contou a ele sobre a palavra do mundo que o novo emirado estava procurando. Quando as adagas de Higuar se moveram em direção a Kia, ela comandou seu poder para protegê-la de qualquer perigo e as adagas caíram. Quando ele tentou atacar novamente, ele se desintegrou em cinzas, chocando Kia e Ilya. Lana aproveitou a oportunidade e fugiu. Ilya pensou que persegui-la, mas poderia colocar em perigo a palavra do mundo, então ela segurou a mão de Kia, insistindo que precisavam fugir. Mas Kia recusou, determinada a salvar Lana. Eles partiram, deixando Higuar morto para trás. No entanto, as palavras de Kia não foram a razão da morte de Higuar. Foi Kozi, escondido nas proximidades, cujo anjo, Nastik, havia esfaqueado Higuar com sua espada presa da morte porque ele estava prestes a usar veneno evaporante para matar todos, o que teria afetado Kozi também. O exército se reuniu em Litia e o comandante começou a dar instruções, alertando sobre um ataque de cavalaria, e enfatizando para não deixar nenhum cavaleiro passar. Naquele momento, Sojiro chegou e ordenou que os soldados se afastassem, mas eles atiraram flechas nele. Ele desviou todas com sua espada, zombando de sua falta de precisão. O comandante perguntou se ele era um assassino de aluguel, e ele respondeu que tinha dado a eles a chance de sair do caminho. Antes que pudesse dizer mais, Nihilo apareceu em seu novo corpo, cortando os soldados com suas armas, chocando Sojiro, que se perguntou o que ela era. Ela continuou avançando, ameaçando todos com morte. O comandante ordenou o uso de canhões e para alertar os dragões Wyvern, mas Nihilo saltou sobre eles com agilidade. Sojiro a chamou novamente, perguntando quem ela era. Ela respondeu que o conhecia como o mestre do salgueiro e que era sua aliada. Ele disse a ela que ela teria que lutar com ele também, e quando ela perguntou por quê, ele simplesmente disse que ela era forte. Ele avançou contra ela com sua arma a uma velocidade ofuscante, e ela perguntou se ele era um seguidor. Ele respondeu que o veículo que ela usava e a pessoa que o controlava incorporavam a própria vida, mas ela não tinha a intenção de lutar contra ele, pois estava prestes a completar sua missão. Ela logo matou todos os soldados e se preparou para partir, mas Sojiro a perseguiu, atacando com sua espada. Nihilo se perguntou se realmente havia alguém que pudesse quebrar sua armadura, mas ficou surpresa quando a espada dele a cortou facilmente, fazendo-a questionar que tipo de arma era. Parecia haver alguém além de Kozi capaz de matá-la, mesmo que ela possuísse armas mortais que poderiam perfurar exércitos inteiros com um único golpe. Ela havia recebido 2 corpos para combate e destruição, tornando-a uma espécie de cavalo de guerra blindado. Enquanto isso, os dragões Wyvern estavam perseguindo Alos, enquanto Regnedi explicava ao seu enxame que Helensingen, a lâmina brilhante, era o ataque mais forte de Alos, liberando uma faísca que se estendia 4 metros quando brandida. Sua outra espada encantada, o pássaro tremulante, podia voar sozinha e emitia um ruído aterrorizante, tornando-a um inimigo à parte. Além disso, ele tinha um chicote mágico chamado Mão de Kyu, com mais de 12 metros de comprimento, que ele usava como barreira defensiva, junto com um rifle de longo alcance e balas mágicas, algumas venenosas, capazes de transformar qualquer alvo em lama com um arranhão, e outras que davam choque com trovão. Depois de dar suas instruções, Regnedi ordenou o ataque e começou a provocar Alos, que sacou seu rifle e atirou neles, mas o enxame de Regnedi desviou do tiro. Regnedi zombou da reação imprudente, enquanto Alos entrou no campo de tiro dos soldados e eles começaram a mirá-lo. Alos percebeu que havia uma armadilha esperando por ele, e que parar significava seu fim, então usou a mão de Kyu como uma barreira defensiva e emitiu uma luz brilhante de sua boca. Regnedi sorriu confiante, tendo preparado contramedidas para essas habilidades, e suspeitava que Alos estava atrás da Estrela Fria, mas a luz respondeu que não precisava de algo assim para destruir uma cidade. Logo, incêndios surgiram por toda a cidade, mas Regnedi minimizou o ataque, apontando que apenas as ruas estavam queimando, não as instalações militares. A luz se perguntou o que aconteceria se o fogo se espalhasse para Kurt, mas foi surpreendido por outro enxame pertencente a Regnedi.
Ele perguntou quem eles eram, e Rigneide respondeu que ele reconstruiu sua unidade, destruída há 4 anos, usando as artes da vida para alterar suas mentes. Ele poderia usar o mesmo método nele também. Alus estava furioso e o acusou de mentir, mas Rigneide perguntou se ele estava prolongando a conversa apenas para ganhar tempo, pois sua derrota era iminente. Flechas voaram em direção a Alus em bandos, e Rigneide disse que suas forças já estavam preparadas antes mesmo de sua chegada. Alus respondeu que estava apenas falando para dar a ele uma chance de admitir seu erro, mas logo as armas dos dragões o derrubaram. Rigneide ordenou que seu enxame o perseguisse, esperando que ele tentasse voar em baixa altitude, então ele disse a seus soldados para impedi-lo a qualquer custo, mesmo que isso significasse suas vidas. De fato, um deles perseguiu Alus, que estava voando sobre as chamas, mas ele usou seu chicote para perfurar o soldado, depois atacou os outros com suas armas, zombando dos preparativos de Rigneide. Mas Rigneide não estava sem um plano. Ele soltou insetos gigantes, atraídos pela fumaça que saía do corpo de Alus, cercando-o. Ele explicou que o local onde estavam lutando estava cheio de ninhos de besouros mortais e que seu plano desde o início era atraí-lo para essa armadilha, onde os besouros o devorariam e destruiriam seu cérebro. A espada de Alus caiu de sua mão enquanto os insetos começavam a consumir seu corpo, e Rigneide declarava sua vitória. Mas de repente, uma explosão maciça irrompeu do topo de um prédio, derrubando Rigneide e seu enxame completamente. Em meio à destruição, Alus recuperou suas forças, zombando de Rigneide por falar demais. Ele pegou sua lâmina e voou alto, pronto para lutar novamente, enquanto os cidadãos de Maeg atacavam os soldados de Lithia, acusando-os de incendiar sua cidade, Kia caminhava pelas chamas, dizendo à ilha que o fogo cercava eles por todos os lados. Ilha se perguntou se a causa era o tumulto iniciado pelos soldados de Maeg ou se outra pessoa era responsável pelo fogo. De repente, 2 homens bloquearam seu caminho. Um confirmou ao outro que eles não eram soldados, mas o outro respondeu que eles pertenciam a Lithia, a cidade que destruiu Maeg, tornando-os culpados também. Quando tentaram se aproximar, Shulk apareceu de repente e os matou com sua lança. Ele então questionou suas identidades, pois eles não pareciam ser de Lithia. Nem Kia nem Ilia responderam, mas Ilia considerou mandar Kia ordenar que Shulk morresse por matá-los, embora ela ainda estivesse pensando em como fazê-la dizer isso, antes que ele pudesse atacar. Antes que ela pudesse decidir, Kia falou, dizendo que veio da cidade de Eta para estudar e apontou para Ilia como sua professora. Ela agradeceu a Shulk por salvá-los, mas disse que ele não precisava matar os cidadãos. Shulk os direcionou para o lado leste, onde os soldados de Lithia estavam evacuando os cidadãos, assegurando-lhes que o fogo ainda não havia chegado lá. Kia perguntou seu nome, e ele respondeu que tinha um nome quando estava vivo. Enquanto isso, os soldados organizavam a passagem dos cidadãos, priorizando mulheres e crianças. Ilia tentou convencer Kia a deixar a cidade devido ao perigo, mas ela se recusou a ir sem Lana. Ilia lembrou-se da infância, chorando ao lado da cama de alguém, desejando ter alguém em quem confiar naquela época. As palavras de Kia a tiraram disso, enfatizando a necessidade de salvar Lana, ou ela se arrependeria quando ficasse mais velha. Ela pediu a Ilia para acompanhá-la, e após um momento de hesitação, Ilia percebeu que não tinha mais motivos para matar Lana, mas temia que alguém pudesse suspeitar da existência da Palavra do Mundo se deixasse Kia fazer o que quisesse. Mesmo assim, ela cedeu à insistência de Kia e começaram a procurar por Lana. Enquanto caminhavam, Kia perguntou a Ilia se ela sentia pena de Lana por causa da destruição de sua cidade. Ilia respondeu que esperava que tudo voltasse ao normal. Em outro lugar, Dakai estava na frente de uma fonte, dizendo que uma vez foi afeiçoado a ela antes de um dragão e um Evern caírem nas proximidades, revelando a completa destruição da cidade. Os cidadãos de Maeg estavam massacrando as pessoas de Lithia e o fogo se espalhava por toda parte. Naquele momento, Nihilo apareceu e Dakai disse a ela que todas as equipes haviam se retirado, deixando apenas ele. Ela disse a ele que ele deveria ter se retirado também, mas ele insistiu que os fez recuar para ficar fora do caminho dele, acreditando que escapar neste mundo era uma grande perda. Ele sacou sua espada para atacá-la, e ela ordenou que ele assistisse enquanto tudo ao redor começava a desmoronar. Ela lançou suas armas e saltou sobre ele, mas ele desviou, notando um núcleo em seu corpo como os golems que ele tinha visto em Nagen. Ele questionou onde estava, determinado a matar ela, e rapidamente deslizou entre sua armadura, golpeando-a com a espada dele. Mas ele percebeu que a armadura dela era resistente. Ela disse-lhe que ele era um duelista habilidoso, mas não poderia derrotá-la. Quando ela o chamou de duelista, ele perguntou quem a tinha esfaqueado antes, mas ela respondeu lançando mais armas afiadas nele. Ele continuou pulando para evitar os ataques dela, até que o pé dela tocou a fonte, e ele admitiu que sempre amou aquela fonte. Ele estudou seus movimentos até que ela pulou no ar, formando uma teia de aranha. Quando ela tentou prendê-lo, disse que era hora dele morrer, mas ele ordenou aos soldados que acendessem a Estrela Fria, que queimou seu veículo com seu calor. Depois que a Estrela Fria parou, Dakai ficou surpreso ao vê-la levantar novamente. Percebendo que calor e choque não a afetaram, ela perguntou se ele achava que a havia derrotado, mas ele continuava pensando em como alguém poderia ficar vivo sem ventilação. Ele tentou atraí-la para a água para destruí-la, mas não funcionou, e sua espada encantada não pôde penetrá-la. Enquanto pensava em como outra pessoa conseguiu feri-la, ela o atacou com sua garra, derrubando-o. Mas ele se levantou, determinado a tentar novamente. Ela ficou surpresa ao ver que ele ainda estava vivo, e ele balançou sua espada, dizendo que não era um duelista, mas um ladrão.
Ela respondeu que estava tentando harmonizar com Minya, e que eles poderiam se harmonizar bem. Ele disse para ela observá-lo, então de repente voou ao redor, cercando-se com uma teia de aranha, confirmando que sua verdadeira habilidade estava em roubar armas e abrir fechaduras. Ele rapidamente pulou e perfurou o veículo dela, que se abriu, revelando o rosto dela, que ele achou tão bonito quanto havia imaginado. Ela perguntou como ele fez isso, e ele disse que teve que pensar um pouco, que o tanque biológico dela poderia funcionar nos nervos. E se fosse esse o caso, a escotilha abriria da mesma maneira. Ele decidiu destruí-la, destruindo os nervos com veneno, roubando uma das espadas venenosas que Higuar havia escondido em seu corpo, usando sua observação aguçada para identificar a localização exata do fluxo nervoso a partir do veículo dela, mirando uma parte específica do cérebro com o veneno para abrir a escotilha, usando o ferimento que Sujiro havia feito anteriormente como fechadura. Enquanto isso, Lana apareceu em algum lugar anunciando que Higuar havia sido morto, enquanto ela observava os incêndios ao redor da cidade, dizendo que monstros que pisoteavam os outros como lixo não deveriam ser permitidos a permanecer. Kia e Ilia logo a encontraram, e ela lhes disse que o lugar estava cheio de monstros, e o que estava acontecendo era realmente assustador. Ela pegou a estrela fria, determinada a destruir tudo, e começou a ativar sua luz, mas Kia a parou com seu comando e ela se apagou. Lana se acalmou, percebendo que estava assustada e incapaz de pensar claramente. Kia então perguntou a Ilia se o propósito de seu poder era fazer as pessoas felizes, como ela havia dito antes. Mas Ilia a impediu, avisando-a para não revelar seu poder. Mesmo assim, Kia ordenou que os fogos desaparecessem e eles se apagaram, tranquilizando Lana, que perguntou diretamente a Ilia se ela planejava matá-la, implorando para que não fizesse isso. Ilia percebeu que Kia os observava silenciosamente e tentou silenciar Lana, e Kia logo pediu desculpas a Lana por não conseguir salvar a cidade mais cedo. Dakai foi até Yuno para pedir que ela saísse, pois ele havia vindo para ajudá-la como prometido. Yuno perguntou a ele como encontrou tempo para vê-la enquanto seu exército ainda estava lutando, e ele respondeu que Leatia havia acabado, e esse exército não era mais dele. Mas ele queria cumprir a promessa que fez a ela, ele garantiu que o que aconteceu não foi culpa dela. Talvez ele parecesse mal para ela por causa do caso Nagen, mas ele não era assim. Ela se perguntava se ele não se importava com a destruição de sua cidade ou se ele sentia a dor. Ele não lutou até a morte? Ela se sentia no inferno por perder uma pessoa, mas ele ignorou sua pergunta, dizendo que amava Terry, mas confiava que encontraria outra pessoa. Antes de partir, Yuno o chamou, lembrando-lhe que ele tinha dito para ela se vingar sempre que quisesse. E ela convocou seu poder e o atacou, mas ele bloqueou seu ataque, perguntando se ela estava mesmo falando sério sobre lutar com ele. Enquanto isso, Rigney ordenou que Kurt escapasse rapidamente. Ela olhou para o sangue dele e perguntou se era dele, não acreditando que ele tinha perdido. Mas ele respondeu que Leatia tinha acabado, e ele devia a Terry, mas tudo estava destruído agora. Ele disse para ela escapar antes que o exército de Oriasa chegasse, pois ela precisava permanecer viva. Nesse momento, Hagent apareceu e ordenou que eles não se movessem. Kurt perguntou quem ele era, e ele respondeu que era o sexto general enviado para derrotar um inimigo estrangeiro a pedido da cidade de Maig. Ela percebeu que estava acabado e perguntou se era uma prisioneira ou cidadã, mas ela se levantou para proteger Rigne, e ele disse a ela para não defendê-lo, confirmando que era uma criatura aterrorizante que havia matado muitas pessoas e garantiria sua derrota como membro da linhagem Minya. Ela respondeu que ele não era apenas uma criatura, mas seu querido amigo que a ajudou mais do que qualquer outro seguidor. Mas Hargent insistiu que uma jovem como ela não deveria carregar o peso dos crimes dele. Kurt se aproximou de Rigne, confirmando que ele não estava fazendo nada diferente do que eles estavam fazendo. Naquele momento, Hargent ordenou que ela se afastasse, mas Rigne ficou para protegê-la e Hargent disparou sua arma. Kurt foi atingido e Rigne caiu ferida ao lado dela, seu sangue se misturando. Naquele momento, Hargent avistou Alos de longe segurando sua arma e decidiu ir embora. Kozei chegou e se aproximou de Kurt, que estava recuperando o fôlego, dizendo que ele era um anjo que havia vindo para ela. Então colocou a mão em suas feridas, dizendo que todos tinham o direito de sobreviver. Em outro lugar, Taren matou todos em seu caminho até enfrentar Shulk. Quem perguntou se ela se arrependeu de lutar uma batalha perdida. Ela respondeu que não se arrependia. Enquanto alguém lutasse, tinha que estar pronto para aceitar a derrota. Mas ela lamentou não poder trazer felicidade para seus soldados, seu povo e Kurt que confiou nela. E doeu-lhe morrer depois de arrastá-los atrás de princípios desconhecidos. Ela tirou um papel e entregou a Shulk, explicando que sempre quis informações sobre a última terra onde o Rei Demônio morreu. Ela aconselhou para pedir a alguém para ler para ele, pois ela já havia explorado aquela terra várias vezes, mas suas tentativas sempre falharam, indicando a presença de um monstro desconhecido lá. Ainda assim, seus exploradores conseguiram mapear a área. Shulk disse-lhe que se ele tivesse se esforçado mais, poderia tê-la ajudado mais. Ela jogou o papel nele, dizendo que não podia dar-lhe uma recompensa maior do que aquela, e disse-lhe para ir para onde quisesse. Shulk foi embora, dizendo que achava que ela seria uma boa rainha, mas não estava qualificada. Enquanto isso, Yuno tentou socar Dakai, determinada a acertar pelo menos um golpe, mas ele disse para ela escapar, mas ela continuou tentando até que ele ficou parado, e finalmente ela o socou no rosto. Ele disse a ela que ela havia ganhado e duvidava que a viria novamente, antes de partir. Mas de repente, Sujiro apareceu com sua espada, cumprimentando Dakai, que então percebeu que as flechas de Yuno estavam diminuindo em número porque elas estavam usando para enviar sinais a Sujiro para localizá-la. Mas ele não esperava isso na época.
Yuno disse a ele que seu nome era Yuno a Garra Distante, e Dakai riu histericamente, dizendo que a vida estava cheia de surpresas, e que ele não podia acreditar que uma garota o havia derrotado. Ele se virou para Sujiro, dizendo que ele devia ser o duelista que cortou a aranha, e parecia que ele tinha uma boa espada. Sujiro respondeu que ele não parecia ser um duelista, e Dakai pegou sua espada, dizendo que estava feliz por alguém entendê-lo corretamente, mas ele perguntou se o trabalho dele não era matar a senhorita Teren. Sujiro respondeu que só havia vindo lutar contra alguém que valesse a pena, e não achava que matar Taren fosse um objetivo que valesse a pena, mas achou que seguir as flechas de Yuno seria mais emocionante. Sujiro pediu a Dakai para lutar, mas Dakai disse que não havia necessidade de se apressar, pois um deles morreria no final. Ele então pediu para ele se lembrar do mundo distante, mas Sujiro respondeu que não tinha boas lembranças dele, pois a comida era ruim e as pessoas tentavam matá-lo todos os dias até que ele chegasse a este mundo. Dakai respondeu que a mesma coisa havia acontecido com ele e ele nunca sentiu o desejo de voltar para o seu mundo. Talvez todos os visitantes fossem como eles, sozinhos porque eram fortes, mas apesar disso, ele amava sua solidão e o que ele era. Naquele momento, Yuno gritou para Sujiro matar Dakai, pois ela queria vingança. A luta começou entre eles, cada um exibindo suas habilidades com armas. Sujiro avançou contra Dakai, mas a espada de Dakai foi mais rápida, derrubando a espada de Sujiro. Quando estava prestes a atacar, Sujiro bloqueou com um movimento rápido de mão, e Dakai elogiou sua habilidade. Mas Sujiro logo pegou sua espada e deu uma leve estocada em Dakai, em que caiu no chão, finalmente derrotado. Kuzi perguntou a Taren por que ela havia começado a guerra, especialmente depois de informá-la sobre a morte de Kurt. Ela respondeu que queria governar o país em vez de Auriatia. Ele respondeu que não acreditava que um estado que dependia de mercenários e dragões, o Wyvern, pudesse durar muito. Ela ressaltou que muitos governantes haviam sido levados à ruína pela loucura do poder. Ele se perguntou se o plano dela desde o início era se aliar a Auriatia, e que a batalha era apenas uma maneira de reunir os monstros que ameaçavam o mundo e colocá-los uns contra os outros, especialmente porque Litia havia permitido que dragões Wyvern e a linhagem Minya coexistissem. Ele perguntou se isso tinha acontecido por causa da filha dela, mas ela negou, explicando que o objetivo era subjugar os dragões Wyvern sob seu comando, e por isso ela precisava de Kurt desde o início. Ela então disse a ele que seu tempo com ela estava quase acabando, mas ele respondeu que era um cavaleiro sagrado e queria ouvir seu desejo final. Ela disse que desejava que surgisse um herói que governasse as pessoas com um poder maior do que o medo. Kuzi ficou surpreso com o desejo dela, especialmente porque ela era uma rainha demônio. Assim que ela terminou de falar, ela sacou sua espada, mas ele disse a ela que cumpriria o último desejo da filha dela, pois ela havia pedido a ele que a salvasse. Em outro lugar, Lana vagou pela cidade devastada, refletindo sobre a destruição ao seu redor, dizendo que nada havia mudado apesar da morte do rei demônio. De repente, ela desabou no chão, vomitando sangue, e percebeu que Elia a havia envenenado com uma toxina de ação lenta. Ela estava deitada no chão, incapaz de se mover, enquanto Hagrid observava os soldados e seu comandante dando ordens para não deixar nenhum dragão Wyvern vivo. Hido se aproximou dele, dizendo que achava que as coisas tinham acabado quando a Estrela Fria a atingiu, mas tudo já estava decidido antes do amanhecer. Hagrid perguntou sobre o número de baixas, e Hido respondeu que o número não era grande, considerando a ferocidade da guerra. Ele acrescentou que as autoridades retratariam a batalha como uma rebelião liderada por Taren e o exército de dragões Wyvern, o que permitiria que Auriatia interviesse sob o pretexto de reconstrução e anexasse imediatamente Litia, acabando com o principado após a derrota de Taren. Em outro lugar, Kia estava com ele em uma carruagem, dizendo que ela era forte e seu poder era invencível, mesmo contra incêndios e batalhas. Ela poderia superar qualquer coisa. Ele respondeu que não era culpa dela, mas estava determinada a não revelar seu verdadeiro eu antes da competição, pois precisava se proteger até vencer. Kia perguntou se ela estava zangada com a fuga da Lana, e ele disse que não. No dia após a turbulência, Kuzi ficou diante de um túmulo e perguntou ao coveiro se ele precisava de ajuda. O homem agradeceu e disse que os caixões pertenciam às vítimas do incêndio de ontem e do ataque do dragão Wyvern, onde muitos soldados morreram. Kuzi rezou por eles, observando que poderiam ser soldados da Cidade dos Magos, mas não havia diferença entre eles e os soldados de Litias após a morte. O coveiro respondeu que eram soldados protegendo o país, então Kuzi ajudou a carregar os caixões, dizendo que ninguém deveria morrer assim, e é por isso que ele estava fazendo o seu melhor para salvar outros. Enquanto isso, Sujiro e Yuno lideravam carruagens transportando os cidadãos. Yuno perguntou se ele iria de carruagem, mas ele disse que odiava carruagens. Ela contou que o plano de Auriatia tinha dado certo, mas as ordens eram para assassinar Taren, então ele talvez não pudesse participar da competição do Império. Ele respondeu indiferente, dizendo que não era um problema, já que tinha gostado de lutar contra Dakai e não se arrependia de suas decisões. Yuno disse a ele que ele só se importava consigo mesmo e com aqueles contra quem lutava, como se o mundo inteiro não importasse. Ele disse que ela poderia estar certa, mas tudo o que ele sabia era manejar uma espada e matar. Ela lembrou a ele que havia prometido guiá-lo e pediu para ele contar sobre o mundo distante de onde veio. Enquanto isso, Hido examinou o veículo de Nihilo e descobriu que estava avariado, desculpando-se por não poder atender ao pedido dela. Mais tarde, ele encontrou Alus, que perguntou se ele era um importante general em Auriatia, como Hagrid, mas Hido disse que era apenas um funcionário civil, não um general. Ele explicou que sabia por que Alus tinha vindo.
Como ele sobreviveu à luta, ele poderia matá-lo e levar o que queria. Ou eles poderiam fazer um acordo, pois ele sabia que Alos queria a Estrela Gelada. Mas Alos disse que ouviu que Auriatia estava planejando uma grande competição para escolher um verdadeiro herói, e ele queria participar para lutar contra Hagint. Rido sorriu, dizendo que pretendia sugerir o mesmo, e disse que o apoiaria como o candidato principal. Um ano antes, no Conselho de Auriatia, o terceiro ministro, Gilkey, disse que aqueles que haviam apresentado relatórios se consideravam heróis e estavam buscando fama. Ele se perguntou, será que o verdadeiro herói morreu sem que ninguém soubesse? Dado o poder do Rei Demônio, é possível. Enquanto refletia, Yuka se aproximou e perguntou por que ele estava zangado. Ele respondeu que era sobre a questão do herói. Gilkey perguntou a Yuka se ele havia recebido ordens para reprimir os rebeldes, por isso estava usando armadura. Yuka disse que foi forçado a matar 2 deles. Ele acrescentou que a guerra do Rei Demônio acabou, mas agora...